Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto, estou na FEFIC aqui agora com a Andresa Porto, que é autora de Distopia. A gente tem aqui 3 livros dela, dessa trilogia. É trilogia? É uma saga. É uma saga. Então é uma trilogia de 4 livros. E ela também é roteirista de novela. Sim. Que é isso, pode? Crente, roteirista de novela? Vamos conversar sobre isso. Andresa, prazer estar aqui com você. Prazer. E eu queria que você já se apresentasse e falasse como é que você foi cair nesse meio literário de querer escrever, querer ser escritora, roteirista. Bom, como ele falou, meu nome é Andresa Porto, mas como escritora R. Porto, né? Bom, a escrita, dizemos que ela foi aguçada em mim desde muito pequena, né? Aham. Então a minha mãe contava contos de fadas para eu dormir, né? A televisão era o meu brinquedo, então eu assistia muito a TV Cultura, que tinha muito aqueles desenhos, né? Bem assim, fantasia, né? E tal. Então a minha mente sempre foi muito alimentada desde muito pequena. E aí, a hora que acabava os desenhos, na hora que a minha mãe parava de contar as histórias, eu queria continuar. Um dia eu falei, eu vou escrever uma história então, porque eu quero continuar a história, né? E eu nunca consegui escrever uma história comum, normal, né? Sempre ia por esse lado de fantasia e tudo mais. E aí eu comecei a escrever, eu nem sabia que eu estava escrevendo uma distopia, quando eu comecei a escrever, né? Nem conhecia o gênero distopia, Exatamente. ao termo, né? Não sabia, só escrevi. Pô, eu passei por isso também. Eu comecei escrevendo uma distopia quando eu era adolescente. E aí eu já tava escrevendo, aí de repente alguém me falou sobre o gênero distopia, se eu gostava de ler. Aí eu, cara, eu tô escrevendo isso. Foi exatamente assim. E aí, comecei a escrever a saga Valentes depois de um processo, né, que eu passei com Deus. Não é o primeiro livro que eu escrevi, Sim. né? E aí, após a minha conversão, Deus me deu de presente a saga Valentes. E aqui estamos. E por que Valentes? Me fala uma sinopse básica do livro, o que tá rolando lá? Tá, vamos lá. Valentes, o nome Valentes é inspirado nos Valentes de Davi, né? Aqueles guerreiros, né, que eram poderosos e tudo mais. E ele surgiu após um sonho que eu tive, né? Eu tive um sonho com guerreiros e tudo mais. E a história basicamente conta o seguinte: é um mundo pós-Terceira Guerra Mundial, Legal. né? Onde o que motivou essa guerra foi a diferença justamente religiosa, nas convergências, né? Conflitos religiosos e ideológicos. Então, o pouco da humanidade que resta dessa Terceira Guerra, né? Eles decidem se dividir em 4 clãs, onde esses clãs não podem se comunicar para não haver um novo conflito, né? E aí, neste contexto, surgem alguns jovens que eles descobrem sem querer que existe uma organização por trás de tudo isso, chamada Nova Ordem Mundial. E aí eles vão vindo, alguns de clãs diferentes, se unem de forma secreta, né, escondidos, para combater, né, essa conspiração. E paralelo a isso tem a jornada cristã de cada um, que alguns deles, né, não conhecem a Deus, porque os clãs que eles vivem são ateus, são agnósticos, enfim. Então eles não conhecem a Deus, então tem a jornada cristã de cada um também. E é mais explícito, assim, a questão cristã do livro? Sim. Que legal. Sim, é bem explícito. E aí você acabou, por causa desses livros, também indo parar no meio de roteiro para novela. Como é que Sim. foi isso também? Como é que te descobriram? Como é que você foi notada? Olha, foi um milagre mesmo, assim, né? Porque eu fiz curso de cinema e eu lembro que o meu professor de cinema falava assim que pra gente cair, né, pra começar a escrever roteiro, tinha que, assim, você ter muito tempo de experiência e você, né, e tal. Foi um curso livre, graduação? Foi curso livre mesmo. Ah, sim. E eu não tinha nada disso, eu não conhecia ninguém da área, Sim. absolutamente ninguém. E eu era líder de adolescentes. E aí um dia, né, eu cuidei de uma adolescente em especial, né, acompanhei ela, estava passando por um processo. E aí, nesse meio tempo, um dia eu fui assistir uma peça dela no teatro da escola. E eu descobri que a mãe dela trabalhava no SBT. E a gente conversando e tal, e ela falou pra mim, você não quer me dar um livro seu? E eu entrego pra alguém no SBT, né, pra ver se o pessoal, vai que o pessoal gosta, né? Eu falei, pensado, né? Não, eu já tenho. Tudo bem. Ela entregou, isso foi em meados de fevereiro. E a mãe dela fazia o que no SBT? Na parte financeira. Financeira. É. Ah, tá. Então E nem aí- era algo de produção. Não, por isso que eu nem tinha noção se o livro ia cair na mão de alguém, Sim, sim. né? Enfim, era bem assim, uma esperança mínima, né? E aí o que aconteceu
Isso aconteceu em fevereiro de 2023, mais ou menos. Imagina a minha ansiedade, né? Ela entregou o livro, março nada, maio nada, abril nada, vai passando, vai passando. Aí você pensou assim, não, é isso. Desisti, falei, Passou, não, amém, segui minha Senhor, vida. é sua vontade, tá tudo bem, né? Como você falou, cristão escrevendo novela, talvez nem, né? Nem tava muito certo. E não abre um edital, assim, né? A gente tá precisando de crentes para escrever novela, não sai esse edital. Exatamente, né? Até porque daria um problemão, né? Talvez, se fosse fazer isso. E aí aconteceu, um dia eu recebi uma ligação dela, dessa mãe, dessa adolescente, me falando assim, querem fazer uma entrevista com você. Legal. E aí eu fui, e a minha entrevista foi na casa do Silvio. Nossa! Eu não sabia que eu estava lá. Sério? Eu cheguei assim, não conhecia. Você não sabia nem que era a casa dele, de repente? Na verdade, é uma casa acoplada dele, que era a casa dos artistas, antigamente. Ah, sim. E a casa dos artistas do programa, a casa dos artistas. Isso, do reality mesmo. Nossa, então é acoplado a casa dos artistas na casa do Silvio Santos? Sim, sim. Não imaginava. E aí, fui lá, fiz a entrevista, passei, né, com a psicóloga. Depois disso, falei com a própria dona Iris, né, Que Isa legal. Bravanel. E aí fui contratada. Ela que coordena a parte de roteiro do SBT? Ela é a autora. Ah, sim. Então a gente senta com ela, né, a gente vai alinhando as ideias para a novela, o rumo que a novela ela vai participou tomar. da entrevista com você? Sim, depois ela fez a entrevista. Que perguntas que elas fizeram, assim? Então, a psicóloga me fez mais perguntas. Eu fiquei mais ou menos 1h30 conversando com ela. Ah, passa um psicólogo. Mas assim, pra foi ver uma se não... entrevista zero comum. Entendi. Ela me perguntou a minha vida, quem eu era. Ela perguntou sobre minha família, perguntou sobre minha jornada cristã. É mesmo? Perguntou sobre a igreja que eu frequentava. Coisa assim. Ela era crente? Sim. Ah. E aí, já com a dona Iris, a entrevista com a dona Iris, ela foi muito rápida. Perguntou, você quer trabalhar aqui com a gente? Eu gostei de você e tal. Aí eu falei, quero, né? Quero. E ela, tá bom, você começa, então pode começar. Já me passou coisa pra fazer no dia. É mesmo? Que doideira. Foi muito rápida. E ela já estava escrevendo essa novela que você está participando? Sim, já tinha a sinopse pronta, né? E tava alguns capítulos já desenvolvidos já. 5 capítulos mais ou menos. E como que é o processo, assim? Como é que divide para a equipe quem vai fazer o quê? Então, nós somos hoje em 5 roteiristas, a dona Iris e uma supervisora. Precisava de mais. Inclusive, fica a dica, né? Faltam roteiristas. Ah, é? Sim. Mas e aí, como é que se inscreve? Então, é aquilo que eu te falei, é assim, o achado. A gente vai, geralmente, indicação, né? Porque existem conflitos, né? Então, às vezes, vem o roteirista é até muito bom, mas as ideias não batem, né? Então, acaba tendo um conflito, mas enfim. E aí o que acontece é que tem 2 roteiristas que fazem a escaleta. Então eles pegam. O que é uma escaleta? Explica aí pra galera. A escaleta é o resumo da cena. Ah, sim. Então, o personagem vai fazer isso e vai acabar assim. Sim. E aí é mais ou menos um parágrafo, né? A escaleta de cada cena. Então vem um capítulo só com escaleta pra nós. E aí eu e mais 3 roteiristas pegamos essa escaleta e a gente amplia ela, transformando em diálogo, ação e tudo mais. E é isso de um capítulo da novela. Isso. Normalmente tem quanto tempo disso? Um capítulo? Um capítulo, 50 minutos. 50 minutos. 40, 50 minutos. Dá umas 40, 50 páginas, que é uma página por minuto. Isso. E aí, beleza, assim, aí você escreve, eles te passam uma escaleta, você escreve o roteiro daquela cena, aí você manda de volta para ser aprovado ali pra dona Iris. Vai pro montador, porque o que acontece? Às vezes, geralmente, nós pegamos personagens específicos, né? Porque às vezes, você pegar a mesma escaleta que nós 2 vamos fazer coisas formas diferentes. Então, eles têm esse cuidado tem esse montador para ver se, às vezes, os personagens estão conversando. Porque a gente pega cenas separadas, né? Ah, tá. Então você tá pegando... São cenas de um capítulo, não é o capítulo inteiro. Não. A gente pega... Os 3 roteiristas cenistas, né? Pegam cenas dentro do mesmo capítulo. Pô, e como que encaixa isso tudo, assim? Porque é uma história só que está sendo contada por várias mãos, por várias mentes. Né? A gente conversa muito, né? E, por exemplo, eu pego muito, nessa novela agora, eu pego muito as meninas, né, as crianças meninas. Sim. E pego muito um núcleo que acontece no pet shop. Então, quando, por exemplo, o outro roteirista pega esse núcleo, ele me pergunta, Andresa, fala assim, não fala? Sim, então a gente faz essa troca para ter esse cuidado de manter a personalidade, né, do personagem. Mas mesmo assim, na hora a gente termina as nossas cenas, a gente coloca numa pasta, e o montador, que é esse outro roteirista, lê todas as cenas que a gente fez
E ele vai encaixando, vai alinhando para não ter, ter o cuidado de tudo fazer sentido, né? E aí, como é que disso daí vai pra produção? Já é... Vocês vão escrevendo, já vai sendo gravado, ou escreve a novela inteira para depois gravar? A gente começou a escrever, a novela começou a ser escrita por meados de, se não me engano, novembro. Sim, novembro de 2023. Isso. Ela foi para a produção já com vários capítulos prontos. Aham. Então, tem um descanso, né? Porque lá na produção, não sei se muita gente sabe, mas a produção de novela funciona um pouquinho diferente de um filme, de uma série. Então, eles não gravam na sequência. Então, capítulo 1, capítulo 2. Eles gravam por cenário. Entendi. Então, por exemplo, vai ter dia X, vai ter 15 cenas na cozinha. Então, eles vão gravar só... E essas 15 cenas podem estar no capítulo 30, no capítulo 2... Entendeu? E aí aquela loucura assim. de porque 15 cenas, só que são dias diferentes, então o personagem, cada um ele tá com uma roupa diferente, cabelo diferente, Exatamente. uma expressão diferente, às vezes um dia ele tava triste, outro dia tá feliz. Às vezes os atores ficam o dia inteiro mesmo, de manhã até a noite gravando. Às vezes é 15, 16 E eles não têm muito tempo de decorar, né? É passar o texto para eles meio que ali... uma semana, geralmente eles recebem 10 dias, uma semana antes, né? Porque enquanto tá alguns filmando, outros descansam, né? E aí... vai assim. Mas aí, quando a novela estreia, já tá tudo escrito? Ou vocês vão sentir a reação do público do que tá acontecendo? E aí, é melhor ir para tal caminho, é melhor... Pode ser falado? O contrato permite? Então, não vai estar totalmente escrita. Eu já vi isso, assim... Teve novela que eu assisti, tava acompanhando. E aí, de repente, teve uma coisa assim, de um ator que... Sei lá, ele... teve um problema de contrato, ou ele adoeceu, ou ele morreu, e a novela não tinha terminado de gravar, e aí eles tiveram que dar outro rumo para a história, né? Ah, sim, esses imprevistos acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Mas, de um modo geral, a novela ela tem uma linha muito bem traçada. Sim. De começo, meio e fim, já estabelecida. Então, lógico que a gente sente o público, vai estrear agora dia 29 de julho, né? Legal. Na outra semana já. Mas... se a gente deixar muito também o público interferir, a gente pode se perder, né, um pouco. Então, a gente segue, sim, uma linha e vai até o fim. Tem já um caminho a ser percorrido já. Entendi. E fala um pouco sobre a novela, né? Qual que é o nome mesmo? A Caverna Encantada. A Caverna Encantada. Isso. Pode dar sinopse? Posso, contrato claro. Então, A Caverna Encantada é uma novela infantil, né, como é a cara do SBT mesmo. E ela conta a história da Ana, que é uma menina de 8 anos, que ela tem um pai médico missionário, né? E ela anda com esse pai, viaja, né? Fazendo missão e tudo mais. E um dia esse pai, ele precisa ir para uma missão um pouco mais perigosa. E aí essa menina que cresceu solta, né? Na floresta, brincando e tudo mais, das cavernas, né? Ela vai para esse colégio interno, ficar lá enquanto o pai dela nessa missão. Só que o que acontece é que, né? Não sai tudo como planejado. E ela fica mais tempo do que ela pensava nesse internato. E aí, quando ela chega lá, ela encontra esses amiguinhos, né, essas crianças, assim... Não é porque eu tô, mas é um personagem mais diferente do outro, assim. E tem algumas criaturas mágicas também. Então tem um pouquinho de magia, né, e tudo mais. É bem legal. Entendi. Pô, me lembrou um pouco de Poliana, que a Poliana também é filha de missionários. Sim. E a pegada Tiquititas, né? De estar no internato e tal. Sim. E são novelas que eu assisti, que eu amei, assim, as versões do SBT, as versões mais recentes também, né? Sim. Pô, que legal ver isso também. E estreia dia 29 de julho. 29 de julho, às 8h45. Pô, que legal. E aí, como é que tá a expectativa para essa estreia também? Nossa, muita ansiedade. Semana que vem, segunda-feira, a gente tem a coletiva de imprensa, né? Você já assistiu? Assisti o primeiro capítulo terça-feira. Ah, sim. Nossa, eu sou suspeita a falar, né? Mas eu No primeiro capítulo tem cenas que você escreveu? Sim, tem? Sim, tem algumas que a gente, eu vou ter que a gente assistir mexeu em algumas coisas, né? Então... Que legal, que legal. Muito. Poxa, muito legal, Andressa. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. toda essa trajetória e sucesso para a novela também. Né? Assistam, gente, essa novela. Tem mão da... Tem muitos de uma princípios, valores, sim. é uma novela leve, porque quando a gente ouve novela... Aham.
As novelas do SBT já tem uma característica de serem bem leves, assim, né? Por serem novelas infantis, né? Sim. Mas é aquele infantil que serve para adulto também, né? A gente Sim, tem vários assiste, se personagens bem emociona, né? interessantes. Sim, sim. E essa novela, ela é completamente autoral aqui do SBT ou ela é inspirada em outra novela que já existia, Ela é livro? inspirada em um livro, se Ah, chama A sim. Princesinha e Aham. O Jardim Secreto. Que legal. Inspirada nesses dois livros. Ah, sim. Que a Poliana é inspirada em 2 livros, né? Eu tenho eles também. Minha mãe assistiu novela do SBT, ela não conhecia a história. E aí eu fui e falei com ela, mãe, isso é de um livro. Aí eu dei de presente pra ela de aniversário os 2 livros. A Poliana, eu acho que primeiro só Poliana e o segundo Poliana Moça, né? Aham. E aí ela leu o livro comparando com a novela. Aí algumas coisas ela falava, isso aqui eu gostei mais na novela. Ah, isso aqui eu gostei mais no livro. Aquela coisa legal. de leitor que assiste Sim. a adaptação cinematográfica, né? Sim. Que legal. Muito obrigado. Obrigada. Tem mais alguma coisa, uma palavra final que você gostaria de dar sobre tudo isso? Bom, eu acho que eu vou dizer o que eu sempre digo em todos os lugares que eu vou. Sim. Né? A arte precisa de cristãos. Com certeza. Urgente. Sim. Muitas vezes a gente procura, inclusive, e a gente não encontra. Então, se eu puder, assim, deixar um recado, ou até um pedido, é que você que o coração queima pela arte, atuação, produção, Sim. direção, enfim, foque nisso, se especialize, né, estude e não desista, não deixa o sonho apagar. Legal. E fala pra galera, onde encontra seu livro? Como é que compra seu livro? Quem não tá aqui na FEFIC, qual a forma de encontrar? Bom, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Andresa Porto Oficial, que eu envio para todo o Brasil, mas também na Amazon tem um e-book, Certo. tá? À venda. Então, por enquanto é dessas formas. Beleza. Seu Instagram, Andresa Porto Oficial. Porto Oficial. É isso, galera. Segue a Andresa lá e acompanha o Vitral, né? A gente vai ter muito conteúdo do Vitral aqui na FEFIC que a gente tem produzido e que vai sair ao longo do ano aí, né? Tem muitas palestras, rodas de conversas, entrevistas com autores. Acompanhe o Vitral aí no YouTube, Spotify, nas plataformas. Compartilha esses conteúdos também. E siga a gente aí, compartilha essas coisas, aquele comentário, aquele like, isso é muito importante para que nosso conteúdo chegue em mais gente. E você pode nos apoiar também sendo um vitralista. Nossa comunidade ajuda a nos sustentar e fazer esse conteúdo continuar sendo produzido, né? A gente está em São Paulo, a gente é de BH, estamos viajando aqui, passando alguns dias, participando da FEFIC, então sendo vitralista você também nos apoia. É isso, valeu galera, tchauzinho pra cá. Tchau.